Olá! 12% dos partos no Brasil são considerados prematuros, ou seja, acontecem antes do período ideal de gestação, que seria de 37 a 42 semanas. E as campanhas que alertam sobre a prematuridade agora viraram lei nacional. O Brasil instituiu o Dia da Prematuridade, que é 17 de novembro, a Semana da Prematuridade, e o Novembro Roxo, que é o mês de conscientização sobre esse tema. O mês de novembro tem mais de uma campanha relacionada à saúde. Uma delas é o Novembro Roxo, mês de alerta e também de ações para prevenir a prematuridade. E a doutora Lissandra da Silva Mafra Andujar é médica pediatra neonatologista aqui da Maternidade Carmela Dutra, onde nós estamos, que é uma referência, né, quando se fala em gestação de alto risco. A doutora também é diretora técnica da maternidade e faz parte do Comitê Científico de Neonatologia da Sociedade Catarinense de Pediatria. E ela vai nos falar mais sobre esse tema de prematuridade. Doutora, muito obrigada por receber a equipe do Bem-Estar SC aqui na maternidade, no espaço aqui da Maternidade Carmela Dutra. Nós aqui agradecemos essa oportunidade. É sempre importante falar, né, sobre a prematuridade, principalmente no mês de novembro, sempre com duas atenções, né? A prevenção da prematuridade através de um pré-natal de qualidade e nos casos em que a gente não consegue evitá-la, que esse bebê consiga nascer no lugar certo, com toda a infraestrutura que ele precisa. E é bem importante a gente também chamar a atenção, né, tanto da sociedade quanto dos profissionais de saúde em relação ao segmento desse prematuro e o que ele vai precisar para ter, né, um futuro digno. Bom, vamos começar então falando sobre prevenção. É possível ter cuidados para que venham a prevenir, né, durante a gestação o parto prematuro? Sem dúvida nenhuma. No Brasil, a gente tem em torno de um nascimento prematuro, abaixo de 30 semanas, para cada 10 bebês que nascem. É um índice muito elevado e é um índice que não tem diminuído na última década, o que mostra que realmente a gente tem um grande caminho a trilhar quando a gente fala da prematuridade. E a prematuridade começa com um pré-natal de qualidade, porque pequenas coisas como uma infecção urinária, como uma vaginite, infecções que para a mãe não representam, né, grandes danos, podem desencadear um trabalho de parto prematuro e isso pode ser facilmente prevenível se ela for bem acompanhada e bem tratada. Doutora, a senhora falou então que os números eles não estão reduzindo, eles não estão melhorando quando se fala em prematuridade. As pessoas estão com dificuldade de acessar os serviços de saúde por causa da questão da rede de atendimento ou existe uma falta de procura pelo pré-natal certinho, adequado? O que vocês percebem? Muitos fatores. É importante que toda mulher em idade reprodutiva seja vista como uma potencial gestante, que ela já tenha essa abordagem quando ela cuida da saúde dela e esse foco de que na presença de uma gravidez ela deve procurar a unidade básica de saúde e dar início ao seu pré-natal. Esse profissional ele tem que ter que está atendendo tem que ter capacidade para ver se essa gestação é uma gestação de alto risco, uma gestação de risco habitual, para saber se essa paciente necessita de um acompanhamento, né, numa referência como a nossa maternidade, por exemplo, caso seja uma gestação de alto risco. E essa gestante também tem que ser esclarecida, mesmo numa gestação de risco habitual, o que pode, né, favorecer ou desencadear um trabalho de parto prematuro, ou quais são os sinais de alerta que ela deve estar, né, atenta caso aconteça para ela procurar um serviço de saúde. Bom, e entendo, né, alguns sinais ou a sensação de que está próximo do nascimento do bebê, procurar também que o nascimento ocorra num espaço adequado também faz diferença, né, doutora? Faz muita diferença e isso independe da idade gestacional, né? A gente sabe que 1 a cada 10 bebês, independente do risco, vão precisar de ajuda para respirar. Então é sempre importante que esse bebê nasça num ambiente seguro. E quanto maior a prematuridade, maior é o arsenal
né, de aparatos e de equipe que ele vai precisar. Então, uma vez que a gente não consiga prevenir a prematuridade, o outro foco é nascer num lugar adequado, com uma infraestrutura e com uma equipe preparadas para atender esse bebê. E tem diferenças de acordo com o número de semanas, né, que o bebê vai nascer, do risco que ele vai ter? Por exemplo, se ele nascer mais perto de sair da prematuridade, a partir das 35, 36 semanas, ou se ele nascer mais abaixo das 30 semanas, por exemplo? A evolução, tanto na UTI neonatal, como depois no desenvolvimento dessa criança, ela é totalmente dependente da idade gestacional. Então, bebês, por exemplo, na nossa rotina, acima de 35 semanas de idade gestacional, se eles não apresentam nenhum desconforto respiratório, conseguem mamar no seio, eles ficam com a mãe, embora prematuros, que a gente chama de prematuridade tardias. E mesmo esses bebês vão precisar de um olhar diferente da equipe de saúde, porque eles podem ter mais dificuldade para amamentar, porque eles podem fazer hipoglicemia, porque eles podem precisar, né, ir para fototerapia. São bebês que vão ter um desenvolvimento neurológico que tem que ser acompanhado com mais atenção. Os bebês abaixo de 34 semanas na nossa rotina, eles vão para a UTI neonatal. E a gente considera como prematuro extremo aquele que nasce abaixo de 28 semanas. Então, quanto mais baixa a idade gestacional, maiores os riscos tanto de vida na UTI neonatal, quanto no desenvolvimento neurológico e sequelas pulmonares que esse bebê pode apresentar mais tarde. Vocês tiveram um caso aqui na maternidade, né? Um caso raro, né? De um bebê que nasceu com 23 semanas e 5 dias, isso foi no ano passado, e ele conseguiu sobreviver e hoje está na família, né? Com 1 aninho já, o Noah, né? E a gente foi conversar com a mãe dele para ela nos falar um pouquinho, nos contar um pouquinho sobre essa experiência com a prematuridade. Primeiramente foi um susto, né? Eu tive logo que internei, tive a notícia de que ele tinha 1% de chance de sobreviver, então tive que lidar com o sentimento da perda, ainda com ele no útero, com muito medo dele nascer. Então, após o nascimento dele, os médicos conversaram comigo, disseram que as chances realmente eram muito poucas, mas queriam fazer tudo o que fosse possível. E foi luta, foi um dia após o outro, foi acreditar na melhora, acreditar no processo dos médicos, que eles estavam fazendo tudo possível dentro da medicina, mas que o neném também tinha que fazer a parte dele de que assim, estou aqui e quero ficar, né? E foi acreditar em tudo que os médicos me traziam. Hoje não tá bem, vamos segurar, não dá para tocar, então ter a paciência. E o medo da perda foi constante até ele realmente engrenar e dizer assim, olha, ele tá bem para ir para casa. Mas até acho que os seus 3 meses de internação, por ali, eu ainda tinha muito medo de perdê-lo, assim. Às vezes de chegar e chorar e precisar que a psicóloga me levasse para uma urgência, porque eu estava muito abalada com medo das intercorrências durante a madrugada, de tirar o tubo, entubar, desentubar. Então, eu tinha muito medo, assim, da perda. Ele nasceu dia 6 de outubro, ele ficou internado na UTI 150 dias. Nós saímos dia 6 de março de 2025. Então, foi um longo período ali de internação, de vir para casa e deixá-lo. Confesso que muitas das vezes me questionava, parece que não sou mãe, saí sem o meu filho, me senti muito mais mãe e assim, responsável por ele no dia que viemos para casa, que tivemos alta e disse, nossa, agora sim é meu filho, eu tenho que ter o cuidado, é o mamar, é horário para tudo. Realmente ali eu me senti muito mais mãe. Bom, nós desejamos aí muita saúde para o Noah e também para toda a família. E doutora, o Noah foi um caso único, né? De um bebê com todos os riscos que tem essa extrema prematuridade dele, do bebê ter sobrevivido. Bom, para a gente foi um caso único. Todo mundo, né, é apaixonado pelo Noah, pela mãe do Noah e pela história dele. No Brasil, o limite de viabilidade é considerado 26 semanas. O que isso significa? Que com 26 semanas, mais de 50% dos bebês na realidade brasileira sobrevivem, né? Então, o Noah foi o nosso primeiro sobrevivente com 23 semanas. E hoje ele é acompanhado no nosso ambulatório de segmento desses recém-nascidos, onde a gente
presta toda uma atenção, né, ao desenvolvimento do bebê, desenvolvimento neurológico, os riscos que ele apresenta de retinopatia da prematuridade, de doença metabólica óssea, de desenvolvimento neurológico, de déficit de crescimento. Então, todo esse acompanhamento a gente consegue fazer também depois. E muito importante, né? A Deroline, ela internou, se não me falha a memória, 48 horas antes do Noah nascer. Foi um trabalho de parto prematuro que a gente não conseguiu inibir, mas a gente conseguiu tomar várias medidas protetivas, né? Então, a mãe pode receber corticoide, o corticoide tem um impacto bem grande no desenvolvimento pulmonar do bebê. Ela pode receber sulfato de magnésio, que é antes do parto, que é uma droga que a gente sabe que diminui também, que protege, né, o sistema nervoso central do bebê. Então, repetindo a importância de, né, a mãe acessar o melhor lugar para o seu bebê nascer. Está realmente amparada, Exatamente, né? exatamente. E depois que o bebê nasce, o tempo de hospitalização, né, tudo que ele vai passar depois, também depende de tudo isso, né? De com quantas semanas ele nasceu, onde ele está. Como é que é esse processo pós-parto? Varia muito de acordo com a idade gestacional, né? Então, estima-se que para os bebês nascidos até 30 semanas de idade gestacional, 30 semanas abaixo, a média de hospitalização seja de em torno de 50 dias. O Noah recebeu alta, por exemplo, no exato dia que ele fez 3 meses. Né? Então, assim, se por um lado a gente tem essa preocupação de não estar diminuindo os índices da prematuridade, de precisar melhorar a nossa assistência pré-natal, por outro lado a gente teve grandes avanços, tanto na medicina fetal quanto na assistência neonatal, né? Que nos permitiu fazer com que bebês tão prematuros e com um peso tão baixo pudessem sobreviver com qualidade de vida. E é isso, vai variar muito da idade gestacional. Bom, e saindo do hospital, o bebê pode sair bem, né? Já sai daqui no momento em que é o adequado para ele ter a alta. No futuro, ainda pode ter complicações que tenham relação lá com a prematuridade? Ele ainda podem aparecer questões, seja de saúde, enfim? Pode, assim, quando o bebê, principalmente o prematuro extremo, recebe alta, a nossa principal preocupação a curto prazo é que ele não seja exposto a nenhuma doença viral. Então, assim, se o bebê prematuro, né, com um pulmão de prematuro, for no primeiro, segundo ano de vida, exposto a uma bronquiolite ou a uma infecção viral grave, né, isso pode fazer com que a gente tenha um impacto muito negativo no desenvolvimento desse bebê. Então, essa é a nossa principal preocupação. E a médio prazo, a gente vai acompanhando o desenvolvimento neuropsicomotor desse bebê. Então, quanto mais prematuro, maior o risco de sequelas neurológicas. Bom, e a gente está no Novembro Roxo, um momento justamente destinado a essa conscientização, para que a gente fale ainda mais sobre prematuridade, sobre os cuidados, sobre prevenção. Inclusive, a Lei 15.198 foi sancionada em setembro agora de 2025. Ela é uma forma de dizer que existe agora no Brasil, sim, um dia da prematuridade, que é 17 de novembro, a Semana da Prematuridade, e o Novembro Roxo, que é um mês para falar sobre isso. É importante essa conquista, doutora, de ter esse espaço para cada vez mais divulgar as questões ligadas à prematuridade? Bom, sempre que a gente tem um apoio desse, a gente tem mais visibilidade, né? A gente consegue alcançar mais programas na mídia, por exemplo, né? E consegue fazer essa divulgação que tem um propósito muito bonito, né? Que é que essas mães se atentem ao quão importante é a gestação, ao quão importante ela tomar conta daquele bebê ainda, né? Desde o início, o impacto que esse cuidado pode ter, né? Para que o bebê possa nascer no tempo certo e saudável. Inclusive, o lema da campanha desse ano é "Garanta começos saudáveis para futuros brilhantes". É um lema que diz muito pra gente, né? Justamente sobre esses comecinhos serem saudáveis, terem todo esse olhar e esse cuidado para o futuro aí
ser melhor ainda. Exatamente. Em nenhuma fase da vida existe um desenvolvimento neuronal tão grande quanto, né, nessa fase neonatal. Então, assim, é um bebê que precisa de todas as armas para que ele tenha um desenvolvimento neurológico saudável. Bom, e para as mamães ficarem aí atentas, né, aos sinais, às possibilidades, ao que está acontecendo com o bebê, claro, primeiramente o pré-natal adequado e para saber assim, se é hora de correr para o hospital, né, de procurar um hospital referência, como aqui na Maternidade Carmela Dutra. Quais são os sinais aí que essa gestante pode sentir que não, eu preciso ir para um lugar especializado, né? Bom, se ela estiver fazendo um acompanhamento, né, e foi considerado como uma gestação de risco habitual, as recomendações são sempre procurar a maternidade, independente da idade gestacional, caso haja perda líquida ou caso ela observe que está tendo uma diminuição da movimentação do bebê. Ou se ela observar qualquer outro, né, sinal de infecção que possa mostrar para ela uma infecção urinária ou algo do tipo. Doutora, é para a segurança da gestante, do bebê, que há esses espaços, né, que são referência. E depois do parto, como é que é a nossa situação em relação à UTI neonatal, né? Como é que fica esse amparo após o nascimento? Bom, é muito desafiante para a mãe, né? Porque a mãe sonha em pegar aquele bebê no colo, amamentar e levar para casa em 48 horas. A gente também teve uma grande evolução humana dentro da UTI neonatal. Então, por exemplo, hoje pai e mãe não são considerados visitas, né? Eles têm acesso na UTI neonatal nas 24 horas. A gente procura fazer com que essa mãe, já no início, ordenhe o seu leite, ofereça para o bebê, comece a tomar parte, né, dos cuidados daquele bebê. Tão logo ele esteja estável, a gente também propicia que ela faça pele a pele com esse bebê e fique, né, na posição canguru. Então a gente faz todo esse trabalho para que a mãe se sinta importante, né, e não impotente, que é uma sensação que acontece muito na UTI neonatal depois que o seu bebê nasce, né, com todas as dificuldades de ter um bebê na UTI neonatal. E sempre lembrando que para isso a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então a UTI neonatal ela é um time, é um médico, um enfermeiro, técnico de enfermagem, um assistente social, psicólogo. Se não tiver todo mundo unidos em prol desse trabalho, a coisa não vai funcionar como deveria. Que bom, né, saber que tem toda essa assistência, que tem esse amparo. Doutora, muito obrigada pelas informações. Imagina. Obrigada por nos receber, por receber a nossa equipe do Bem-Estar SC. Muito obrigada. E que todos possam cuidar muito aí dos seus bebezinhos, não só no mês de novembro, nosso Novembro Roxo, mas estar sempre atento em todos os meses do ano. O programa dessa edição termina aqui e a gente se encontra na próxima. Até lá!